Fala galera, beleza? Vamos lá, na aula passada eu falei que a gente tinha que melhorar isso aqui que ainda tá dando um alerta, né? Um warning. Bom, geralmente quando tá dando warning é porque você tem uma forma melhor de fazer isso, mais elegante. E aqui a gente já sabe que é porque o texto está direto no código. A gente não deve fazer isso, o texto deve ficar sempre aqui no arquivo strings.xml. Então um jeito fácil de resolver isso é Alt Enter ou Option Enter, escolhe Extract String Resource e aí dá um nome para você pai, sempre minúsculas e sempre underline aqui, tá? E ok. Assim como da outra vez, ele criou uma linha aqui, tá vendo? E automaticamente já fez o código que busca isso lá. Repare que é um pouco diferente. Aqui o formato tá getString, parênteses, r.string para você pai. Antes era @string barra, então tá diferente. Por quê? Porque isso aqui é um arquivo XML, a forma de você obter texto desse arquivo de strings é diferente da forma que isso acontece aqui. Essa forma aqui, vocês vão se acostumar porque é muito comum essa ferramenta aqui, tá? Isso aqui, galera, é uma função. Guardem bem esse nome, a gente vai falar muito sobre isso no próximo módulo. Uma função é um pedaço de código que está em outro lugar, ou seja, é um algoritmo que o pessoal que fez o Android já fez, que executa uma tarefa para a gente. Essa aqui é uma tarefa que a gente quer fazer sempre, que é basicamente abrir o arquivo strings e buscar uma determinada frase, um determinado texto lá, beleza? A gente também pode criar nossas próprias funções, é o que a gente vai aprender no módulo 3 e isso é muito útil. Sempre que tem uma tarefa que é repetitiva, que você sempre tem que fazer a mesma coisa no código, você não escreve ela várias vezes. Você coloca isso dentro de uma função e sempre que você quer que essa tarefa seja realizada novamente, você chama essa função. E a forma de chamar essa função é sempre assim. Você coloca o nome da função e passa parênteses. Abre e fecha parênteses, isso significa que você está invocando a função. Só que algumas funções, para funcionarem, precisa que você passe para elas alguma informação, que é o caso dessa. Essa aqui, quando você quer que busque um determinado texto no arquivo strings, você tem que dizer qual é esse valorzinho aqui, esse name, para ele poder buscar. E o name, nesse caso, é o... Opa! É o para você pai. Então aí a gente escreve r.string para você pai. Aqui eu não vou entrar em detalhes, que é um pouco mais complexo, mas esse R é um arquivo que está aqui dentro do Android, certo? Basicamente ele dá um identificador para tudo que tem na sua aplicação, inclusive para esses textos. Então aqui o que ele faz é buscar qual é o identificador desse para você pai. Isso aqui se reflete num número, no final das contas. Ele passa esse número, inclusive, ó, se você abrir aqui a F1 selecionando isso, ele te explica o que faz isso e como utilizar. Então ele fala que essa função retorna um string, certo? Da tabela de strings do pacote. E aqui dentro dos parênteses, ó, ele fala que, tá vendo esse intzinho aqui? Isso significa que é o dado que você vai passar aqui dentro é do tipo inteiro, ou seja, é um número inteiro que ele chama aqui de res_id, tá vendo? Resource ID for the string. Tudo que você cria na sua aplicação, a nível de dados e de imagens, ele tem um identificador único que é esse Resource ID. Então aqui o que você tem que passar para ele poder identificar é o Resource ID que fica guardado aqui dentro. Então quando você bota r.string para você pai, o Android transforma isso num número e passa esse número para essa função que te dá o texto. Então usar é muito fácil, né? Você escreve, dá Alt Enter, chama isso daí e pronto, sempre vai botar o string. Mas o conceito por trás de funções eu expliquei tão detalhadamente porque a gente vai usar no próximo módulo bastante. Eu vou explicar novamente, eu vou ensinar a gente a criar nossas próprias funções, tá? Mas isso aí é fundamental. O próximo módulo, galera, vai estar muito legal. É onde a gente realmente vai aprender lógica de programação e vamos poder começar a nos chamar de programadores, tá? Então o pessoal que está aí realmente buscando se profissionalizar, buscando entrar no mercado de trabalho, vai começar a ficar legal agora, beleza? Outra coisa que a gente vai ver muito são variáveis, tá? Variáveis são formas de são coisas que você usa para guardar dados dentro das suas aplicações. Então, aqui a gente tem basicamente duas formas de você fazer isso, tá? Pense numa variável sempre como uma caixa. É uma caixa onde você pode guardar coisas. E para você poder localizar essas coisas depois, você tem que etiquetar a caixa, dar um nome para isso, para você poder resgatar essa informação que está na caixa, tá bom? Então, primeiro vamos estabelecer um desafio. O que a gente quer fazer aqui? Eu quero que agora, no nosso aplicativo,
quando a gente clicar no texto para você mãe, ao invés de mudar para você pai, eu quero que a gente mande um beijo para nossa mãe. Então, cliquei a primeira vez, eu quero que apareça um beijo para você, mãe. Se eu clicar de novo, 2 beijos para você, mãe. 3 vezes e por aí vai, tá bom? Para a gente conseguir executar essa lógica, eu preciso ter uma informação guardada no meu aplicativo, que é quantas vezes eu cliquei na tela, correto? Então, vamos lá. Para criar variáveis, eu tenho que criar uma variável que vai guardar quantas vezes eu cliquei na tela. Existem duas palavras-chave. Eu posso usar a palavra-chave val ou a palavra-chave var. A diferença é que a palavra-chave val você usa para criar uma variável que, apesar do nome, nunca muda. Vai ser constante. Ou seja, você guarda o dado nela uma vez e pronto, não pode mais mudar. Quando você usa a palavra var, você pode ficar mudando o que está nessa caixa, que é o que eu quero nesse momento. Esse número vai aumentar. Então, eu tenho que utilizar a palavra reservada var. Dou um nome qualquer para a minha variável que eu escolho. Vou chamar ela de número de cliques, que é o que de fato ela vai estar guardando. Importante sempre dar bons nomes, tá? Nomes que expliquem o que você está guardando mesmo. Inicialmente, sendo 0. Porque no começo do... Isso aqui roda, né? Quando a gente dá um start na aplicação. Eu não cliquei na tela ainda. Depois que eu clicar a primeira vez, vou apagar isso. O que eu quero que aconteça? Eu quero mudar o número que eu estou guardando nessa caixa. O número de cliques vai deixar de ser 0. Ele vai passar a ser 1, certo? Só que eu não posso simplesmente botar 1 aqui, porque aí nas próximas vezes que eu clicar, eu vou estar guardando o mesmo número 1. Não é isso que eu quero. Eu quero somar 1 ao número que está na caixa naquele momento. Então eu vou fazer número de cliques mais 1. É como se isso daqui executasse o lado direito primeiro, tá? E depois guardasse do lado esquerdo. Então o que acontece? Número de cliques é 0. Então isso aqui, na verdade, é 0. Mais 1 vai dar 1. Então, quando isso aqui tudo der 1, aí depois que essa conta estiver feita, é que isso vai ser guardado dentro de número de cliques. Então, na próxima linha, número de cliques já está valendo 1, certo? E aí a gente vai fazer algo parecido com o que a gente estava fazendo antes. Principal text. Né? Lembrando que principal text é a text view, é isso aqui tudo. E o que eu quero mexer é no text do principal text. Então, principal text.text. Só para vocês saberem, tá? Na prática, isso aqui também é uma variável. É uma variável que fica guardada em outro lugar, dentro do principal text. Mas é uma variável, de certa forma. E aí, aqui dentro eu vou guardar um outro texto, né? Eu quero mudar o texto. Eu quero que apareça número de cliques. Certo? Só que repare que eu não quero que apareça o texto número de cliques. Eu quero que apareça o valor da variável, o valor que está guardado dentro do número de cliques. Quando eu quero acessar uma variável dentro de um string, eu utilizo cifrão. Ok? Então aqui ele vai substituir isso aqui tudo pelo número que tiver guardado dentro de número de cliques. Que no momento aqui, né, pela nossa lógica, é 1. E agora, beijo para você, mãe. Beleza? Vamos ver se isso funciona. Vamos rodar aqui. Para você, mãe. Um beijo para você, mãe. Olha que legal. O que vai acontecer se eu clicar de novo? Se eu clicar de novo, vamos analisar o código. Ó. Nesse momento, o número de cliques está valendo 1, certo? Essa parte aqui de cima só executa logo que eu abro o aplicativo, que é no onCreate, certo? O que continua sendo executado depois que eu clico é só o que está entre essa chave e essa, que é o que está dentro do setOnClickListener. Toda vez que eu clico, ele executa isso aqui, beleza? Então agora ele vai executar de novo essa parte aqui, se eu clicar de novo. Então o número de cliques nesse momento é 1, vai ser somado com 1, vai dar 2, e esse 2 vai ser guardado dentro de número de cliques. Depois eu vou mudar o texto para ficar 2, beijo para você, mãe. Então a concordância aí vai ficar errada, mas 2, beijo para você, mãe. E agora 3, 4, 5. Quanto mais eu clicar, mais isso vai aumentar. Beleza, galera? Então repare que já tem um algoritmo sendo executado aí. Para cada vez que eu clico, eu aumento em 1 esse número que aparece aqui na frente. Já fizemos, de fato, programação aí. Beleza? Mas repare que está meio amarelado aqui. Existem algumas formas de melhorar isso. Isso aqui, por exemplo, não é usual. Existe uma forma mais bonita de fazer a mesma coisa. Tá? Se você der Alt Enter e escolher essa opção aqui, ó, Convert Template to Concatenated String. Opa, não. Eu cliquei no errado.
Quero o de cima aqui. Tá vendo? Replace with mais igual. Mais igual significa adicionar esse valor à variável. Então dá exatamente no mesmo do que estava antes. Tá? Então aqui ele vai somar 1 ao valor que está em número de cliques e guardar. Outra forma de fazer isso é com mais. Tá? Sempre que eu quero somar 1, se você coloca mais, ele soma 1 à variável que está antes dele, né? Antes do mais, e deixa isso guardado nessa mesma variável. Então essas três coisas dá exatamente no mesmo. Quando você quer somar 1, a forma mais usual é essa daqui. Quando você quer adicionar algum valor, o mais comum é você fazer mais igual e aí bota o valor. Aí pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, né? O mais só funciona para 1. Ou daquele primeiro jeito que eu fiz, também funciona, tá? Beleza, isso aqui também ele está reclamando. Por quê? Porque, mais uma vez, isso não está guardado aqui dentro do strings, beleza? E há um complicador aqui. Em todos os outros casos, eu só tinha um texto fixo. Esse texto aqui ele é variável, ele muda de acordo com o número de cliques. Como é que eu faço isso ficar lá dentro guardado dos strings? Bom, vai ser exatamente como eu falei no começo da aula, que é com o getString, que é o método, lembra? Eu tenho que criar aqui mais uma linha. Existe o atalho para fazer isso também, mas para mudar um pouco eu vou fazer na mão. Vou chamar de beijo para você, mãe. Pronto. E aqui eu boto o texto, certo? Que é aquele número. Então, ó, %d. Já vou explicar. Para você. Botou beijo, né? O que acontece? Esse %d ele vai ser substituído por um número, tá? Se aqui eu passar agora r.string.beijo para você, mãe, o que acontece é que ele vai chamar aquele texto que está aqui, só que no lugar de %d, ele vai substituir pelo segundo parâmetro, pelo segundo argumento que eu passo aqui, que no caso é número de cliques. Pronto, isso vai funcionar. Ele vai pegar aquele texto e no lugar do %d vai colocar o que tiver na variável número de cliques. Tá? Ficou claro? Vamos rodar aqui. Para você, mãe. Um beijo para você, mãe. 2 beijos para você, mãe. Por aí vai. Tá ok? Bom, a título de informação, você pode passar mais de um argumento aqui. Ou seja, você pode botar vírgula e colocar outra coisa, o número de cliques. E aqui você pode passar %d1, %d2 e por aí vai, quantos você precisar. Além disso, não precisa ser um número inteiro. Sempre que você passa, não precisa nem ser um número na verdade. Se você passa um número, você utiliza %d. Mas se você for passar um string para ser substituído aqui, você usa %s. E por aí vai. Beleza? A gente vai acabar utilizando isso mais vezes na nossa aplicação. Então, não precisa se preocupar agora. Mas é importante você entender essa estrutura aqui, como é que funciona. Tá bom? Bom, no próximo módulo a gente vai ver muitos mais detalhes sobre variáveis. Então, a gente vai ver os conceitos disso e aplicar na prática. A gente vai aprender conceitos sobre funções, descobrir como criar nossa própria, descobrir como utilizar e aplicar na prática também em um novo aplicativo. E mais detalhes a respeito do Android. Vai aprender a fazer layouts. Então, os próximos módulos agora serão realmente mais aprofundados e já mais focados em profissionalizar vocês. Tá bom? Então, quem tiver interesse de trabalhar como freela ou buscar trabalhar em alguma empresa de desenvolvimento de software mesmo, esse curso pretende ir caminhando para esse lado, que é inclusive uma excelente carreira, né? Nesse momento tem bastante oportunidade no mercado para desenvolvedores, então quem gosta desse tipo de coisa, eu recomendo bastante, é um trabalho bem legal. Beleza, pessoal? Então, nos vemos no próximo módulo. Nós vamos fazer no próximo módulo já um aplicativo de placar, então esse aqui a gente vai encerrar, né? Ele foi só para mostrar os básicos, e agora a gente já vai ter um aplicativo que tem, ainda aqui, simples, uma aplicação prática mesmo, tá bom? Então até lá, galera. Valeu!